Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, no momento em que os temas mais importantes aqui do nosso país começam a ganhar mais espaço, mais relevância, contrastando com aquilo que a gente vivenciou alguns meses atrás, onde muitos dos nossos espaços aqui na internet ficavam o tempo todo rebatendo as insanidades que o governo produzia, que é uma coisa típica de um governo repleto de insanos. É o que eles sabem fazer com muita frequência. Insanidades. Não que elas tenham acabado. A todo instante, se você colocar uma lupa sobre um funcionário, um servidor, um comissionado desse governo, você vai ver alguma coisa muito próxima de uma aberração ou de um ato insano. Mas isso tudo parece estar com o prazo de validade se extinguindo cada vez mais. As pesquisas eleitorais, que eu vou comentar aqui com vocês também, apontam muitas coisas importantes também. Não que elas sejam definitivas e nem que elas deem certezas absolutas para a gente, mas nós vamos falar aqui de algumas tendências e algumas situações que a gente pode concluir desses dados que estão sendo apresentados para a gente. Mas antes de mais nada, se você está chegando agora ao nosso portal, convido você a conhecer os nossos outros vídeos, a se inscrever aqui conosco, a mandar seus comentários, porque são sempre lidos, são sempre considerados, e a dar o seu joinha, porque isso amplia o alcance do nosso portal. Você que é muito bem-vindo. Gente, antes de falar de pesquisas, eu quero falar de alguns assuntos aqui colaterais, né? Vamos lá. Em primeiro lugar, desmentir aqui o falastrão maior da República, que é o governo de insanos, mas tem insanos que são muito espertos, né? Eles são só insanos quando eles se apresentam para o público, para a sociedade, porque para preservar e garantir interesses de um pequeno grupo seleto aqui do nosso país, um grupo financeiramente e economicamente extremamente poderoso, eles não são nada insanos, né? Mas eles dizem coisas como essa aqui que a gente viu durante a semana. Paulo Guedes ficou dizendo que estava mandando o escritório do FMI embora do Brasil. Eu mostrei para vocês que isso aí era para inglês ver, porque ele está cumprindo a pauta do FMI sem tirar nem pôr. Inclusive, eu coloquei o relatório do FMI para vocês lerem, para vocês verem ali que o relatório é o que o discurso, o que está escrito no relatório é o discurso que o Paulo Guedes faz permanentemente o tempo todo. E hoje sai essa notícia aqui. FMI decidiu fechar escritório antes de Guedes. Então, é um falastrão, é um mentiroso. É um verdadeiro cara de peroba, né? Infelizmente, a gente é obrigado a falar isso de uma pessoa que deveria estar ali se dando ao respeito, né? Mas é uma figura que tem milhões de dólares fora do nosso país e estava fazendo dessa informação um segredo e ainda ficou magoado porque essa situação foi exposta e mostra que ele não gosta de jeito nenhum de pagar imposto em lugar nenhum, enfim. Isso só para a gente ilustrar bem quem é a figura, né? E a gente vai vendo o quadro que o país está hoje, o que isso tem a ver com eleições, né? O quadro econômico, gente, está muito complicado. O BC corta pela metade previsão para o PIB do ano que vem. E as outras notícias são: novo cálculo mostra queda de 4,8% da renda disponível das famílias. E aí, mais uma vez, o Paulo Guedes. Ministro tenta minimizar projeções ruins e fala em desfazer dados. Como é que você desfaz dados? Você faz uma maquiagem nos dados? As notícias são todas muito complicadas no campo da economia. Banco Central tem responsabilidade na deterioração econômica. E aí a gente vai vendo no plano político ainda algumas situações, né? Que o Bolsonaro ele vai produzindo aberrações umas atrás das outras, não para de fazer declarações bizarras, vai distraindo uma parcela da sociedade, mas muita gente já não acredita mais na figura. Muita gente já percebeu que existe uma realidade que está sendo escondida, ocultada por esse tipo de comportamento translocado do presidente o tempo todo. E agora a matéria diz: nítido propósito, Polícia Federal conclui que Bolsonaro propagou desinformação sobre a urna eletrônica. Gente, enquanto Augusto Aras for procurador-geral da República, eu tenho desconfiança que se o Bolsonaro matar um padre, o Augusto Aras vai dizer que o padre tinha algum problema, atuou contra o Bolsonaro, o padre estava rezando errado, vai acontecer alguma coisa assim, porque não existe ninguém na face da terra capaz de proteger mais uma figura como o Augusto Aras, procurador-geral da República, tem feito com o presidente da República. E aí a gente vai vendo os outros fatos aqui, né? O Bolsonaro, ele, ontem na live dele, que eu sempre assisto, que está cada vez ficando mais um espetáculo de insanidade, ele ameaçou divulgar uma lista com o nome dos servidores da Anvisa
que teriam feito um relatório científico recomendando a vacinação de crianças por conta da pandemia que a gente ainda está sofrendo aqui no nosso país. E o Bolsonaro se insurgiu contra a vacinação de crianças. Eu gostaria de saber o seguinte, se ele não vacinou seus filhos contra varíola, contra sarampo, contra as outras doenças que foram quase que extintas da humanidade. Se ele não aplicou nenhum tipo de vacina, se ele foi contra qualquer tipo de vacinação, e se as pessoas que ainda acreditam no Bolsonaro não vacinaram os seus filhos. Então, ele ainda continua a fazer esse tipo de comportamento insano, porque isso movimenta as suas redes que se conectaram com ele através desse único requisito, a insanidade permanente da figura. Só que nesse particular aí, ele tomou uma traulitada do almirante Barra Torres, que colocou uma nota que foi bastante contundente, né? Do tipo assim, Bolsonaro, recolha-se a sua insignificância. Quem está aqui é uma pessoa que tem alguma moral, algum caráter e não vai se submeter a esse tipo de pressão. A nota diz o seguinte num trecho: a Anvisa está sempre pronta a atender demandas por informações, mas repudia e repele com veemência qualquer ameaça explícita ou velada que venha constranger, intimidar ou comprometer o livre exercício das atividades regulatórias e o sustento das nossas vidas e famílias. O nosso trabalho, que é proteger a saúde do cidadão, declararam em nota o presidente e 4 dirigentes da Anvisa, né? E aí a gente vai vendo as matérias falando dessas situações todas que vão gerar também mais processos contra o Bolsonaro. Um deles, inclusive, vai cair nas mãos agora do ministro Mendonça. E aí a gente vai ver o primeiro comportamento dele diante da prática de crime do presidente da República, denunciada ao Supremo Tribunal Federal. Como é que o terrivelmente evangélico vai ver um terrivelmente crime na frente dele cometido pelo terrivelmente presidente da República também? Bom, e aí a gente vai chegando nos assuntos aqui, vamos fechar o nosso papo, né? Deixa eu ver se tem mais uma notícia aqui. Ah, sim, notícia ainda econômica, acabou de sair agora. O governo não corrigirá a tabela do imposto de renda, pelo menos 15 milhões e 100 mil brasileiros pagarão mais imposto. Ou seja, você, meu amigo, você que é pequeno comerciante, pequeno empreendedor, profissional liberal, trabalhador, você vai ser mais tungado. A gente teve uma inflação, nós estamos ganhando menos e nós vamos pagar mais imposto de renda. É esse o legado de Paulo Guedes em relação ao povo brasileiro, às pessoas que produzem aqui no nosso país. Ontem eu entrei na live do Bolsonaro para ver os comentários. Era impressionante como é que tem pensionista, aposentado, que estava querendo ali, fazendo um pedido ao Bolsonaro para que desse o 13º, o que de verdade na verdade seria o 14º salário. Por quê? Porque o 13º salário já foi antecipado no meio da pandemia. Então essas pessoas receberam esse dinheiro e agora no final do ano não vão receber o 13º. Essas pessoas que estão, muitas delas endividadas, passando dificuldades, estavam requerendo ali nessa live do Bolsonaro, nos comentários, que fosse liberado uma espécie de 14º salário. Essas pessoas podem tirar o cavalinho da chuva porque Paulo Guedes odeia aposentado, odeia pobre, e ele não vai mexer no orçamento para fazer algum agrado nesse momento. Todos os agrados que o Bolsonaro podia fazer, ou tinha ideia de fazer para poder ganhar um fôlego eleitoral, ele fez, e isso aí de fato não vai acontecer. Bom, e aí a gente chega nas pesquisas. Ontem eu participei do programa do meu amigo aqui, Santarém, o Critica Brasil, e muitas pessoas estavam ali querendo avaliações de pesquisa. E avaliar pesquisa há 10 meses das eleições é sempre uma tarefa muito difícil. Ela serve como indicador para muitas coisas, muitas tendências, mas a realidade política ela pode ser movimentada num piscar de olhos, a gente pode ter uma alteração muito grande. Mas as pesquisas, se elas forem absolutamente verdadeiras, cientificamente idôneas, elas mostram isso aqui para a gente. Que o Lula está liderando com grande vantagem, a matéria diz: Lula lidera e disputa por terceira via segue indefinida. Gente, em linhas gerais, quando a gente analisa os dados aqui, a gente percebe que existe uma tendência irreversível de um anti-bolsonarismo
ser absolutamente majoritário nessas eleições que a gente vai ter em 2022, pelo menos no retrato de hoje. O Bolsonaro, nas melhores das indicações aqui, das projeções, ele consegue 21%, 22%, que dá quase 80% de pessoas que não querem ver Bolsonaro de forma alguma. Isso quer dizer que ele já está inviabilizado para as eleições de 2022? Isso quer dizer que o ex-presidente Lula já está com a mão na taça? Não. Nenhum dirigente político partidário leva essas informações agora como uma verdade absoluta. Todos eles vão continuar a trabalhar de uma forma muito intensa para que essa verdade se consolide. Mas aí eu jogo uma questão para vocês. Por que é que nós temos esse cenário hoje? O povo está tendo acesso a muitas discussões, nós estamos aprofundando debates, ou é apenas um momento onde as pessoas votam por informações ainda não muito aprofundadas? Por exemplo, nós sabemos o que defende o ex-presidente Lula para a presidência da República. As pessoas que estão no mundo político já sabem exatamente o que ele pretende. Ele terá o voto de todas as pessoas, de todas as classes sociais, defendendo que tipo de propostas? Ou ao apresentar algumas propostas que se conflitem com alguns interesses muito poderosos, se ele não sofrerá todo tipo de bombardeamento? Essas interrogações, gente, não são só minhas, não. Eu conheço dirigentes do PT que têm tido essa preocupação, que sabem que a disputa para as eleições de 2022 será uma luta sangrenta no final da história. A elite brasileira é muito ligada aos interesses internacionais, a outras elites de outros países também, não vão querer abrir mão de um centavo, de uma vírgula dos seus direitos adquiridos, vamos dizer assim, os direitos dessa sociedade tão desigual que nós temos. E eles não vão ficar calados, eles não vão simplesmente ficar assistindo que um candidato que defende uma série de mudanças, uma série de enfrentamentos, que ele chegue até 2022 sem nenhum tipo de abalo. Então, nós podemos estar nos preparando para tudo. Nós não sabemos como as forças que estão ao redor do Bolsonaro, como elas reagirão durante a campanha. Nós não sabemos como os veículos de comunicação tratarão as candidaturas até 2022. E outra coisa muito importante, é fundamental que todas as candidaturas desse campo anti-bolsonarista que façam campanhas para que o parlamento brasileiro seja eleito com uma grande maioria de deputados atrelados a um governo que faça reformas, um governo transformador. Porque se isso não acontecer, gente, nós vamos ter uma grande desilusão. O povo vai escolher um presidente e vai eleger um parlamento que vai frear esse presidente. Então, essa bandeira ou esse propósito tem que ser uma medida estratégica de todas essas forças que estão contra o Bolsonaro, contra aquilo que o Bolsonaro representa, o modelo que o Bolsonaro representa. Se essa discussão for colocada no centro dos debates, que modelo de economia, que modelo de estrutura econômica que nós temos no nosso país, isso vai criar movimentos de muita insatisfação a qualquer tipo de proposta que queira criar algum tipo de mudança a favor do povo brasileiro. Portanto, nós temos que ter muitas cautelas em relação aos dados que as pesquisas estão apresentando para a gente até esse momento. Cada vez mais nós vamos ver debates sendo produzidos, nós não sabemos como as redes sociais, como elas atuarão, nós não sabemos ainda o impacto do que os sobreviventes das redes bolsonaristas, o que eles podem fazer, como os grupos que se organizaram contra toda uma ideologia de esquerda, como é que eles vão atuar, qual é o poder efetivo das igrejas que estão atreladas ao Bolsonaro e vice-versa, o que eles farão nessas eleições, quantas pessoas eles conseguirão eleger, enfim. Então nós temos várias conjunturas no meio dessa história toda. O fator positivo, diante dessas pesquisas todas, é que existe hoje um anti-bolsonarismo muito grande e que se ele vier a se confirmar, o Bolsonaro de fato não vai ter chance, talvez ele não chegue nem para o segundo turno. Eu acho muito difícil que isso aconteça. No entanto, a gente joga essas questões aqui, chamando a atenção de vocês e que, quero dizer mais uma vez, que não tem nenhum líder político, nenhum líder partidário que está se acomodando com essas pesquisas. Nem os que estão embaixo e nem o Lula que está lá em cima. Com certeza ele continua se articulando, ele continua a fazer o que ele pode para tentar ampliar ainda mais
a possibilidade de ganhar as eleições no primeiro turno, mas todo mundo sabe que o jogo não está decidido. A gente aqui no nosso portal, nós vamos fazer várias avaliações, vamos trazer pessoas para debater conosco aqui e ao longo do processo a gente vai ver o que vai acontecer. Como diz o poeta, o caminho se faz caminhando. Mas as tendências são essas. Existe hoje um anti-bolsonarismo, um anti-ideologia bolsonarista muito mais prevalente do que uma ideologia que se conecte mais com os valores, com aquilo que ele está pregando aqui no Brasil, efetivamente contra o povo brasileiro. Gente, eu fico por aqui. Mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui. Mande seus comentários, quero saber a opinião de vocês também. E a gente se encontra no nosso próximo encontro. Fiquem todos ligados, porque o jogo só está começando, tá bom? Um grande abraço, tchau!